Olá, eu sou Pablo da Carlink, ajudando você a ampliar os seus conhecimentos. E aí, tudo bem, pessoal? Então, vamos para mais um vídeo? Hoje eu quero mostrar para vocês, o sensor de ângulo da Toyota Hilux, ok? Eu estou com o modelo aqui, a partir de 2009 até 2015, 16 por aí, utiliza esse modelo aqui, tá? Sensor de ângulo. O que é o sensor de ângulo e qual a função dele no carro? Esse sensor ele fica instalado junto da fita de airbag ali na Hilux, assim como alguns veículos, não somente da Toyota, mas de outras marcas e de outras montadoras, tá? E esse sensor ele tem a função de informar para o sistema de ABS e para o sistema de direção elétrica o ângulo em que o volante se encontra. Por isso que o nome é sensor de ângulo da direção, ok? Para que serve essa informação? Uma vez que você esteça a direção do carro para um sentido, um exemplo, esquerda, o sistema reconhece não somente por ele, mas também pelo sensor que mede a pressão da gravidade na carroceria do carro. Isso atua no sistema de estabilidade do veículo. Caso você, por exemplo, tenha o carro ali tendo ali a sua estrutura, perdendo ali a estabilidade numa curva, derrapando, ele te ajuda a corrigir a dirigibilidade desse veículo, ok? Esse sensor ele é instalado em diversos modelos de carros e como ele trabalha, como ele atua, ele simplesmente informa através ali de alguns sensores dentro do próprio sensor o ângulo da direção, o tanto que ela foi esterçado. Então quando você está com as rodas retas, o volante certinho, ele vai ficar ali 0 graus. Você esterçou para a esquerda, ele vai contar ali de uma forma positiva e para a direita de uma forma negativa ou vice-versa de acordo com o sistema, ok? Então ele começa 0, 1, 2, 3, 4 até na média de 720 graus mais ou menos, tá? Dependendo do veículo. Para a direita, citando o exemplo, menos 1, menos 2, menos 3. Então, a partir do momento que você teve esse trabalho na direção ali, esse sensor informa para o sistema do ABS e informa também para o sistema de direção elétrica, caso o veículo obtenha esse sistema, tá? O tanto que a direção está esterçada, E vai uma dica aí, é comum às vezes gerar falha desse sensor, não somente na Toyota, como esse sensor hoje eu iniciei o vídeo falando que é de uma Hilux, Toyota Hilux, mas em outros veículos é comum às vezes você ter o carro com a direção torta, ela tá torta ali, desalinhada, alguma coisa assim. Aí o cliente começa a andar no carro, você começa a andar ali, de repente a luz do controle de estabilidade acende, ou até mesmo do ABS acende, e grava falha do sensor do ângulo de direção. Aí você vai lá, troca o sensor achando que o defeito é nele e não, volta a mesma falha, tá? Então se você tiver o carro desalinhado, como é que funciona o sistema de estabilidade? Passou de uma determinada velocidade ali, Vamos colocar que ele está ali em 45 graus o volante torto, mas você consegue dirigir o carro em linha reta. Você passou de uma determinada velocidade, 80, 100 km, por exemplo, o sistema reconhece o que? Cara, ele está esterçando a direção a 45 graus, E o carro, nessa velocidade que ele está, a tendência é o quê? Capotar o carro, perder o controle, ele rodar, enfim, ocasionar algum acidente. Então o sistema te avisa ali que há algo de errado. E na maioria das vezes ele acusa que o sensor está com problema, tá? Assim também funciona para carros que têm controle de tração, quando você coloca pneus com tamanhos diferentes, Você tem um perfil, um é 45, o outro é 60, por exemplo. Não, coloquei o step é um pouquinho maior. Quando você passa de uma determinada velocidade, o sistema gera uma falha de incoerência daquele sensor. Por quê? Ele não entende que você colocou um pneu com perfil maior. Então o pneu com perfil maior vai te dar um valor de velocidade, enquanto o pneu com perfil menor vai te dar outro valor. Então o sistema interpreta que aquela roda está com uma velocidade totalmente diferenciada das demais, E acaba gerando uma falha do sensor de rotação daquela roda, Aí quanto mais novo for o sistema, mais precisa essa falha. Os sistemas mais antigos chegam a gerar falha do sensor somente, falha do sensor de roda X,
Enquanto sistemas atuais ele fala falha do sensor X, né, incoerência de sinal, ou seja, o sinal não está batendo com as demais rodas, porque o fabricante entendeu que isso era uma falha e que estava levando a um diagnóstico errado, ok? Então, o sensor de ângulo é na mesma pegada. Se você tiver a direção desalinhada, ele com certeza vai gerar uma falha de sensor de ângulo na hora que você estiver em linha reta, tá? Lembrando mais um detalhe de extrema importância, ok? Esses veículos, quando você faz trabalhos no sistema de suspensão, caixa de direção, enfim, né, tem que ali cuidar do alinhamento, você sempre tem que observar o ângulo da direção, a parte mecânica mesmo. Ó, o volante extensor terminou num valor aqui. Do outro, vamos supor, esquerda, né, na sua tela vai te dar essa posição, você extensor todinho para a esquerda, ficou nessa posição. Você extensor todinho para a direita, ela tem que ficar nessa posição. Né, seria mais ou menos formando um triângulo ali, ok? Então, quando você tem o carro, você extensor para a esquerda, ficou nessa posição, extensor todinho para a direita, ficou nessa posição, não formou esse triângulo ali. No exemplo que eu estou citando aqui, cada sistema, cada montadora tem ali o seu ângulo certinho, mas enfim, terminou para um lado de uma forma, para o outro tem que ser o espelho daquele lado ali, ok? Então, você tem que tomar cuidado que se isso não bater, ele acaba gerando uma falha desse sensor também, tá? Na Volkswagen é muito comum, após colisão, tudo, e dependendo da forma que você na Volkswagen insistir, ele chega a endurecer a direção elétrica. Então você tem que tomar muito cuidado com essa questão da parte de alinhamento mecânico mesmo, não falo nem da parte elétrica e eletrônica, da parte mecânica, ela tem que estar 100% alinhado os dois lados, tá? Então você tem dúvida de algum carro, pega um carro que está rodando perfeitamente, testa a direção todinha até o batente final, tanto para um lado quanto para o outro, faz uma avaliação de como termina, vai no carro que você está tendo problema e vê o que de fato está diferente na parte mecânica. Uma vez corrigida a parte mecânica, aí sim você parte para a parte eletrônica e elétrica de um veículo desse, ok? Nesse caso aqui, desse exemplo que eu acabei de citar para vocês, na Hilux, ele faz um bloqueio nesse sensor que você precisa substituir ele, né, segundo o fabricante, tá? Ele gera uma falha, ele faz um bloqueio nele que você tem que substituir. Não adianta entrar com o scanner que ele não tem um ajuste básico para você fazer nisso daqui, tá? Então, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês que tem sim como a gente recuperar esse módulo, tá? Que ele é um módulo aqui, ó. Nós temos aqui a haste, né? Essa haste dele, ela vai fixada ali junto à fita do airbag, tá? E o conjunto ali da direção. Então, quando você gira, ó, ela gira para um lado e para o outro, ó, ok? Quando eu faço essa mudança aqui, se eu tivesse com ele alimentado em um veículo e o scanner ligado, ele ia me dar aqui tanto positivo para um lado quanto negativo para o outro, o valor do ângulo, ok? Quando ele bloqueia, você entra com o aparelho, ele fica ali um ângulo, vamos supor, bloqueou em 300 graus para positivo. Aí você vai lá, mexe, ele não vai mudar esse valor. Aí o que a gente precisa fazer? Seria, entre aspas, um reset nele. E como é que eu faço esse reset? Trocando o arquivo desse módulo, desse sensor, tá? Lembrando que é um procedimento simples para você que já faz o reparo, para você que está iniciando como um reparador de centrais, tá? Ele utiliza aqui uma SOIC, né? Uma 24CS02, tá? Então é uma memória simples de trabalhar. Nós vamos estar utilizando para fazer esse vídeo aqui. O nosso programador é o NEC, né? No caso aqui o Biprog. Posso utilizar também uma UPA, uma VVDI, enfim, algum programador que faça a leitura da SOIC, né? 24CS02, ok? Então eu vou fazer o que agora? Eu vou abrir esse sensor, né? Vou extrair a memória. Vou mostrar para vocês aqui o posicionamento, né, que é o que eu encontrei que se aproxima mais para você conseguir fazer o ajuste básico de uma forma mais rápida no veículo. Porque quando você coloca ali, você tem que centralizar, ele tem que reconhecer o ponto zero para você testar para um lado, para o outro e a luz apagar e dar tudo certo, ok? Então ele tem também um processozinho, umas engrenagenzinhas aqui, eu vou mostrar a imagem para vocês logo mais, ok? Então agora eu vou abrir esse sensor. Ele tem aqui na sua estrutura plástica aqui 4 parafusos, né? Phillips. Eu vou remover esses parafusos, tá? Para ter acesso à placa e acesso às engrenagens, ok? Então vou abrir aqui agora. Enquanto eu vou abrir,
aproveita, dá um like aí, se inscreve no canal e indica para aquele seu amigo ali que você vê que precisa também desse tipo de informação, ok? Então vamos tirar aqui agora, ó, o parafuso aqui. Tirar um por um aqui, devagarzinho. Toda vez que você for abrir, procura um ambiente limpinho que tiver, né? Porque os parafusos são pequenos, para você não correr o risco de perder esses parafusos, tá? E pelo fato de eles serem pequenos, eles também são difíceis de você conseguir outros, tá bom? Agora eu tive acesso à placa do sensor. Olha como é que ela é, ó. E se a gente olhar bem no cantinho aqui, ó, bem aqui, ó, aqui eu tenho a SOIC, ó, que é justamente a memória aonde vai o arquivo que eu preciso gravar para resetar ele, ó. Ok? Os modelos mais novos já utilizam uma outra memória que já é um processador, já não é uma SOIC, ok? Eu vou soltar a placa aqui, que é para mostrar para vocês, né, a parte da engrenagem, ok? Só um minutinho. Tirando aqui um por um dos parafusos, é aquele tempinho que você tem para curtir a página e se inscrever, beleza? Soltei, ó, a placa, é um circuito eletrônico mesmo, ó, ó o outro lado dela aqui, ó. Eu mostrei para vocês inicialmente esse lado aqui, certo? E agora eu vou mostrar esse outro lado, tá? Agora, se você tiver com o carro alinhadinho e tudo, não tirou o sensor do local, você não precisar mexer nas engrenagens, não precisa nem você tirar a placa. Mantenha o sensor com as rodas retas ali, né? Tira o sensor, mantenha ele na posição que vocês tiraram e não precisa mexer na parte das engrenagens, tá ok? Então aqui, ó, eu tenho aqui a parte das engrenagens ali, ó. Ela vai protegida por essa capinha plástica branca, ok? Aí aqui eu tenho a imagem de como elas têm que ficar, a forma mais precisa que eu achei para poder fazer a configuração dele no carro de forma mais eficiente e mais rápida, ok? Então segue aí para vocês aí uma dica, tá ok? Às vezes não funciona em todos, mas para mim tem funcionado com bastante eficácia. Agora, como eu estou já com a engrenagem certinho, de acordo aqui com a imagem, eu vou voltar a placa para que eu não perca esse posicionamento dela, né? Eu vou colocar a placa novamente aqui, colocar pelo menos um parafusinho aqui para segurar, para ela não ficar soltando. Opa, tá vivo. Colocar aqui. Os parafusos são Phillips, tá? Não é Torx. Ok. Agora eu vou extrair. Solto aqui. Eu vou extrair dela a minha memória para que eu possa gravar o arquivo. É um arquivo específico, tá? Esse arquivo a gente conseguiu de um módulo desse novo. Tá? Tirar aqui direitinho. Vou tirar ele sem o soprador, que é uma memória tranquila de se trabalhar. Pegar a solda aqui. Se você não domina técnicas de solda, tá? Utilize o soprador térmico, tá ok? Para você não correr o risco de danificar aqui nem trilha e nem o próprio componente, ó. E tomar cuidado que bem do lado do componente aqui tem uns resistores e uns capacitores, ó. Se você olhar aqui, ó, próximo ao componente, tá? Esses resistores e capacitores, se você tirar qualquer um deles da posição ali e às vezes não vê, você pode meio que se complicar na questão de saber, assim, não funciona, gerou uma falha da ECU e antes não tinha essa falha, aí pode estar relacionado à falta de um desses componentes, ok? Tá aqui, na placa ele tem aqui, marca aqui o pino 1, tá? Tem um pino 1, acho que a câmera não vai conseguir pegar, mas bem no pezinho aqui da SOIC, ó, vamos tentar. Ele vai gravar aí, tem um pino 1, ó, que é junto com a bolinha da SOIC aí, ó. Beleza? Então, como ele já tem essa marca, eu não preciso marcar a placa. Agora, se você pegar algum que não tem essa marcação na placa, aí é interessante você marcar para depois voltar a memória para a posição correta dele. Estou soltando aqui a memória. Ok. Vou pegar uma pinça para não queimar minha mão.
Tá fora aqui a memória. Vou limpar as perninhas dela agora. Prontinho. Vou usar um álcool isopropílico aqui para poder limpar, né? Tirar aí o estanho da solda, né? Porque senão ele pode isolar ali no soquete e limitar ali a minha leitura. Limpar aqui, tirar um excessozinho da solda. É um tempinho que você tem aí para poder se inscrever no canal, curtir, recomendar e chamar aquele teu amigo que precisa também aprender a mexer nessa área, ser um reparador de centrais automotivas. Ok. Prontinho. Agora eu vou colocar aqui no soquete do meu programador. Deixa eu alinhar aqui, ele é meio ruimzinho de colocar. Prontinho. Vou no software aqui virar aqui para ficar melhor. Vou selecionar aqui a memória. Deixa eu passar para cá, que fica legal. Então ele é uma 24CS02. Ok. Uma SOIC. Selecionei aqui a memória. Ok. Agora eu vou mandar fazer a leitura dela. Ler. Pronto. Fez a leitura. Vou apertar F4 e ele me dá aqui, ó, o arquivo. Esse arquivo aqui, eu não vou nem salvar ele porque ele já está bloqueado, então não tem utilidade para mim. Vou fechar aqui, vou abrir. Aqui na área de trabalho, eu tenho aqui o arquivo sensor de ângulo, Hilux, tem a numeração direitinho e o modelo da memória. E logo à frente eu tenho escrito aqui, ó, virgem. Ali a palavra virgem. Coloco aqui, abrir. Quando eu coloco aqui, eu tenho outra estrutura de arquivo. Ó. Vou fechar e vou mandar programar. Ok, coloco sim. Iniciou o processo de gravação. Programação do componente, ok. Pergunta se eu quero repetir. Não tem necessidade, né? Ele já fez tudo. Agora eu volto aqui agora para o meu programador. Removo aqui o adaptador. Tiro a memória dele, do adaptador. Prontinho, tá aqui. Vou arrumar uma espécie de um calço aqui para que eu possa soldar ele na minha placa. Esse aqui ficou ruim, ficou em falso. Pera aí, tá vivo. Eu tinha aqui uma basezinha, né? Onde é que tá aquela base? Pega aí para mim, por favor. Vamos trabalhar certinho. Para tirar nesse ângulo é melhor. Agora para colocar. Ok, tá bem aqui. Basezinha bacana. Prontinho. Agora eu venho aqui com a ferramenta certa. Vou fazer a solda do componente. Vem aqui. Pronto. Soldar o outro lado. Prontinho. Pronto, soldei o componente. Tá fixo na placa, tá? Agora eu vou colocar a parte do fundo dele, né? Preciso colocar aqui agora. Vou colocar os parafusos. E agora o próximo passo é instalar esse sensor lá no carro. Lembrando que eu já posicionei a parte das engrenagens, certo? Já está tudo certinho, a parte da engrenagem ali, tá ok? Deixo aqui a haste dele na posição também, não pode esquecer de colocar essa hastezinha, lá na foto tá do mesmo jeito, como vocês viram no vídeo, tá ok? Instalo no carro, entro com o aparelho, verifico se está reconhecendo um ângulo zero, tá?
finalizando ali, testa ele todinho para um lado, todinho para o outro, né? Esquerda e direita, centraliza a direção, a luz da estabilidade tem que apagar, ok? Se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no canal, indique ele e até o próximo vídeo e um grande abraço.